Quem veio, veio. Quem não veio, vem depois. Isso não rola estresse. Eu vou dar sequência àquele material que a gente começou na aula passada de patologia, né? Então, nós começamos a falar de patologia fazendo uma revisão geral sobre. Esse material, na verdade, ele estava formatado como uma pós em patologia de obras, o módulo de fissuras. Então, só para vocês terem uma noção do material. O que eu fiz? Como eu sei que vocês têm muita coisa ainda para aprender, para chegar ao nível de pós e tudo mais, tem muito conhecimento que ainda lacunas que ficaram. Então eu trabalhei, eu abri mais ele para que ele ficasse mais, digamos assim, atrativo, não seria a palavra, mas fácil de vocês entenderem, né? Então, tanto é que na próxima aula a gente começa a entrar em cada um dos tipos de fissura. Então, sem ter essa base que a gente está formando, que foi falar sobre seções de concreto, os tipos, etc., na aula passada, a gente não consegue formar a base do conhecimento que a gente, né, está construindo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse conhecimento, vai entrar em outros assuntos, vai falar um pouco de química do concreto e de alguns outros aspectos e alguns significados que a gente tem que aprender a identificar. Então, a aula de hoje é de tecnologia 2, não resta dúvida, ela pega em cheio tecnologia 2, mas o foco ainda eu não diria que seria patologia, porque nós não estamos analisando diretamente patologia, que é no final das nossas aulas de patologia, nós vamos pegar algumas fotos de estruturas, e aí vou pedir a ajuda de vocês também para tornar divertido. Né? Como assim, professor? Pô, veja lá, busca lá na internet, ou dá uma olhada numa patologia, numa estrutura, ou algo que você tenha na tua casa, no vizinho, sei lá. Eu duro que a quarentena limita a gente um pouco, né? Mas vamos tentar pegar uma imagem para a gente analisar junto, entendeu? O tipo de patologia, o que aconteceu ali, para vocês irem treinando, para vocês irem solidificando esse conhecimento. Então, o objetivo é que vocês saiam ao término desse ciclo de disciplina, de aulas que a gente vai ter, que vocês tenham capacidade de análise de patologia de obras, o que é uma coisa eu acho muito legal, porque a gente não deve pensar na patologia somente em termos assim, poxa, vou corrigir, consertar um defeito, deu um problema lá, tal. Não. Quando eu fiz patologia de obras, eu não fiz com o intuito de ir consertar, de diagnosticar. Não. Eu fiz exatamente com outro intuito, de melhorar a qualidade daquilo que eu faço. Ou seja, calma lá, se eu conheço os erros, se eu sei onde é que os erros pegam, aonde que o erro prejudica a minha obra, então eu tenho como fazer o quê? Eu tenho como antecipar. E se ocorrer, eu sei por que ocorreu, qual a causa e como corrigir. Esse que é o grande barato. Né? Então, patologia, ela é uma coisa muito legal, porque se você, só que você não pode ser limitado, ficar achando assim, patologia é pegar coisa estragada e consertar. Não, não. O conhecimento de patologia não foi feito para isto. Porque pensar somente nisto é limitar. É limitar, é que nem a gente falar, eu estudei português para ler livros de literatura. Entendeu? Então, nós aprendemos, dominamos o conteúdo de patologia para identificar aquilo que pode ser melhorado no processo construtivo e eventualmente, quando tem algum problema, a gente, ou acontece algum problema, a gente tem como fazer a correção. Né? Então, vamos lá. Eu vou carregar o material. Deixa eu ver aqui. Eu não sei, até hoje eu não entendi. Deixa eu ver se ele carregou o módulo correto. Não, esse não é o correto. Ele,
Aqui o 2. Ok. Aí sim. Agora vamos conseguir carregar. Eu não sei por que ele faz essa frescura. A gente sobe, baixa o arquivo, baixa o arquivo, para daí ele conectar. Agora vocês estão vendo a tela, né? Sim. Ah, beleza. Não sei. Sinceridade, também não vou nem perder tempo tentando entender por que o Teams faz isso. Não tem tanta. Não sei. Né? Então, dentro daquilo que a gente está fazendo, está estudando, e é um conteúdo muito mais avançado do que nós temos ali no nosso material, porque essa foi a nossa proposta de trabalho lá atrás, isso ainda em sala de aula. Né? Então, a gente vai continuar com o diagnóstico de trincas e fissuras, análise das estruturas. Então, até o fim da década de 50, dos anos, os projetos estruturais apontavam o uso de estruturas mais robustas. Mas como assim, professor? Vamos pensar um pouquinho. Puxa pela memória um prédio antigo, uma estrutura antiga, um prédio antigo, grandão, ao alto, que você conheça. E agora pensa nos pilares desse prédio. Como é que é os pilares desse prédio? Vocês vão ver que os pilares, as seções são gigantescas, são bem grandes. Mas por que isso, professor? Vamos lá. Nós trabalhamos a norma de concreto, quando ela fez a sua mudança, né? Até ela fazer a sua mudança, o nosso FCK base era 18 MPa. Eu trabalhava com 14, 12 MPa para a parte de fundações. Hoje a gente não trabalha abaixo de 20, 21 MPa para a parte de fundações. E a parte de estrutura mesmo era 18. Né? Hoje a gente não trabalha com nada abaixo de 25 MPa. Mas como assim MPa? A gente já aprendeu, né? A gente já discutiu, mas vamos relembrar, não custa. Nosso FCK, que é a resistência característica do concreto. E resistência ao quê? Nós fomos em laboratório e já vimos lá. Quando a gente viu uma maquininha que fazia o quê? Força sobre área e nos dava compressão. Então, na verdade, quando a gente fala de resistência e etc, tal, nós estamos falando da resistência à compressão. Então, o FCK, quando eu falo de resistência característica do concreto, né? 25 MPa. Na verdade, é quanto eu vou submeter aquele corpo de prova, e o corpo de prova ele vai suportar no mínimo 25 MPa. Tá? Então, ou seja, a máquina de romper com o corpo de prova, até a gente ter a nossa mudança da norma, em 2003, ela trabalhava com que conceito? Olha, você colocou o corpo de prova que você extraiu lá. Como assim extraiu? A gente já aprendeu isso da extração do corpo de prova, né? Chegou o caminhão de concreto, retira 2 corpos de prova, deixa ele bonitinho ali e tal. Depois a gente já viu no laboratório como é que a gente faz a outra parte, que é o quê? Simplesmente a gente leva para o laboratório e faz o desculpa, vamos lá. Nós, em laboratório, semana passada, nós vimos o quê? Nós fizemos slump teste para medir o slump, né? Do nosso concreto, e nós moldamos o corpinho de prova. Então, quando você recebe o caminhãozinho de concreto lá, veio da obra, tal, vai concretar, sei lá, uma laje, pilar, viga, enfim, qualquer coisa, você pega 2 corpos de prova, né? A gente já viu isso também em tecnologia 1, e faz o slump para ver se está dentro do especificado. Né? A água. Coloco mais água? Claro que não, a gente já viu que nós temos lá a nossa curva de água-cimento e vai alterar completamente o meu FCK se eu ficar enfiando mais água do que aquilo que foi dimensionado. Então, são conceitos que a gente
Viu? E a gente precisa desses conceitos para entender, tá? Então, vamos lá. Olhando a próxima imagem aqui, olhando a próxima imagem, eu estou vendo o quê? Então, uma estrutura robusta. Olha só, aqui os pilares. Vejam, é um prédio em Alagoas que ele está abandonado. O esqueleto dele foi feito, né? E ele está abandonado. Isso aqui é só um zoom de uma áreazinha ali. Olha o tamanho da seção dos pilares. Então, é uma estrutura mais antiga, uma estrutura robusta, né? Então, ou seja, os pilares são maiores. Olha este outro aqui. Também é a mesma coisa, pessoal. Olha só, vamos contar esse negócio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pavimentos. Aqui é para cima é cobertura, ó. Aqui é a platibanda, aqui é a cobertura, ó. Ó, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pavimentos. Eu não tenho mais que 7 pavimentos, ok? Aqui está a estrutura. Olha a ignorância deste pilar e olha a viga, que ignorante. Mas olha só, então é uma seção extremamente robusta, tá? A gente está falando aí, vamos lá, se fosse uma seção quadrada, por quê? Nós temos uma questão de equivalência de área. Como assim, professor? Equivalência de área? A nossa área, em concreto, nós vamos se acostumando com a ideia e com os termos. Nós trabalhamos sempre no quê? Com centímetros quadrados. Como assim? Se eu tenho um pilar, exemplo, 10 por 20, eu tenho 200 centímetros quadrados. Tá? Esse pilar, por exemplo, não existe, esse 10 por 20, foi só um exemplo numérico para perceber a conta. Por quê? Nós não podemos, a norma nos manda executar pilares sempre maiores que 360 metros, 360 centímetros quadrados. Tá? Então, por exemplo, um pilar 20 por 40, ele já nem precisaria ser 20 por 40, um 20 por 20. Ele já dá 400 centímetros quadrados, ele já está dentro da minha norma. Então, equivalência de seção é o seguinte, eu preciso de 400 o quê? Um 20 por 20 centímetros quadrados, mas eu preciso disso em área, certo? Certo. Eu não falei que essa área obrigatoriamente tem que ser retangular, ela pode ser circular, ela pode ser, como a gente viu aula passada, eu posso ter um pilar de canto em L, um pilar no formato de T, enfim, a gente tem N tipo de seções. Então, quando a gente fala na área do pilar, nós estamos nos referindo a um determinado tipo. Este cara em particular que nós temos aqui, né? Ele é um pilar circular. Repara, pilarzinho circular. Quando eles vêm para este pavimento de cima, e aí você pode ver aqui, ó. Olha a ignorância, porque essa parede foi feita para esconder o pilar, ó. Aqui tem o outro pilar, ó, esse pilar está aqui, esse pilar está aqui e esse pilar está aqui. Olha lá, olha a espessura disso, olha a ignorância da espessura disso, né? Então isso aqui foi feito por quê? Como assim, professor? Claro, porque o projetista aqui alinhou com o arquiteto aumentar a espessura da alvenaria para esconder o pilar. Ou a outra solução era deixar os dentões aqui, né? Então, assim, imagina, eu tenho a parede metade disso, metade fica o dente do pilar, o pilar ressaltado para fora. A mesma coisa em cada uma das seções. Então, olha o tamanho que ele converteu. Isso aqui, pessoal, é provavelmente uma seção de 40 por 40. Tá? Então, a seção circular equivalente aqui, deste cara aqui, converteu numa 40 por 40. Olha que absurdo de pilar. Que coisa mais absurda em termos de tamanho, assim, de estrutura. Mas, vamos lá. Estrutura velha. Se fosse nos dias de hoje, uma estrutura dessa, um pilar desse aí fazendo a mesma função, por que que eu... Como assim mesma função, professor? Quando a gente fala em função, eu estou analisando o quê? Eu estou analisando isso aqui, pessoal. Vão. Ó, vou considerar que ele está aqui, né? Não faz sentido fazer
este pilar vindo aqui, né? Ele vira aqui no canto? Não, ele não vai. Ele vai vir aqui, ó, desse aqui. Então, se eu pegar deste ponto até este ponto, embora seja curvo, né? Mas eu posso pegar esse trecho aqui, que não é curvo, é retinho. Então, nós podemos ver o quê? É um pequeno vão, tá? Este cara aqui não tem muito mais que 4 metros de vão. Então, para um vão desse aí, de uns 4 metros, 4 metros e meio, não vamos brigar por meio metro, tá? Este pilar, hoje, a seção dele seria mais ou menos, vamos jogar aí, sem medo de ser feliz, um 20 por 30 daria conta. Então, de 40 por 40, reduziria para 20 por 30. E eu acho que ainda é mais que 40 por 40. A tendência é que, pela disposição dele aqui, ele seja retangular, seja um 40 por 50, por 60, mas enfim, vamos trabalhar com a hipótese do 40 por 40, 20 por 30. Tá? Então, para a análise que nós estamos fazendo, não é algo tão relevante. Se fosse uma análise técnica detalhada, aí eu iria buscar o quê? Eu iria buscar o meu projeto estrutural antigo, que foi feito lá em 1900 ou 1800, sei lá. Ia pegar aquele projeto e olhar a especificação. Ah, professor, mas ele não tem o projeto. Aí complicou. Aí nós vamos ter que fazer pelo método bruto mesmo. Ou seja, em outras palavras, eu vou na obra, vou medir a seção do pilar, vou subir, vou lá na parte de cima, vou quebrar em volta do pilar para descobrir o pilar. Literalmente eu vou ter que fazer isso. Não existe outra forma. Para a gente ter certeza, para a gente poder fazer a identificação real. E depois tem alguns outros testes que a gente pode fazer. Mas isso nós vamos ver lá na frente. Agora vamos voltar aqui, porque nós ficamos com o conceito de estrutura robusta, né? Então, eu pergunto para vocês, ficou claro o conceito da estrutura robusta, pessoal? Sim. Bom, beleza, então vamos voltar lá. Voltando aqui, tá? Então, nós temos o quê? Com o tempo, ocorreu um aprimoramento das ferramentas computacionais. Então, isto foi o que permitiu nós chegarmos a essas seções menores. Ocorreu uma evolução na tecnologia do concreto. Então, aí eu fiz o quê? O computador me tirou aquele problema que era calcular tudo na mão. Antigamente, pessoal, era tudo calculado na mão. Pensa, serviço para preso esse negócio. Imagina você calcular uma estrutura de concreto armado na mão. Nossa, era uma coisa sofrida, tá? Na faculdade, nós usamos alguns ábacos. Nossa, pessoal, vocês não têm noção, não têm ideia. É sofrível, tá? Então, imagina você calcular na mão. Eu calculei na mão no meu estágio, precisei calcular uma estruturinha na mão, mas vamos pensar assim, resumidamente, que vocês vão aprender a calcular também na mão, viga, pilar, laje, né? Mas, resumidamente, vamos lá, umas 4 folhas de caderno, um pilar, uma viga, uma laje. Quando eu falo laje, pessoal, eu não estou falando toda a laje. Eu estou falando um pedaço de laje, né? Onde eu tenho lá, por exemplo, vamos pensar que para ficar fácil, um prédio residencial. Eu tenho um quarto, ele tem, digamos lá, 4 viguinhas confinadas ali, uma laje, aquela lajezinha. É um elemento. Cada uma daquelas 4 vigas é um elemento, os pilares e assim por diante. Então, pessoal, pensa no trabalho, no serviço que dava. Então, evidentemente, você tinha algumas coisas. E assim,
as pessoas vão falar, mais antigos, né? Professor, mas você já não é antigo? Já sou, mas pensa em alguém mais antigo que eu, né? Dinossauro, assim. Já deve estar próximo de se aposentar lá, nos seus 30 e poucos anos de carreira. Cara, nessa época, não, mas eu calculava tudo na mão e tal, fazia. Mentira. Sabe o que ele fazia? Dentro de um prédio lá, você sabe, com o tempo, você vai adquirindo experiência. E aí você sabe mais ou menos as faixas de carregamento e os tipos de carregamento. Então eu pego uma seção de um pilar lá, que vai pegar igual aquele pilar, eu vou ter mais 10 dentro. Então eu calculo um, replico. Aí eu pego outro, mesma ideia. E assim por diante. Ou seja, eles calculavam muito menos. Pô, professor, mas então era mais fácil? Não, pelo contrário, era trabalhoso. Né? Desses dinossauros, conversando com ele, um desses professores, nossa, top, e ele calculava na mão mesmo, o cara era bom nisso. Né? E aí ele contando, olha, não, era assim, assado, tal, era feia a coisa, né? Você se assusta até. E aí que tá. E aí ele me passou até uma relação. 150 quilos de aço por metro cúbico. E se você for hoje usar essa relação, você está morto. Porque não é mais. Mudou completamente. Mas entenderam? Ou seja, devido a esta limitação de cálculo, não tinha ferramentas computacionais, eles tinham dificuldade para dimensionar. E o concreto evoluiu. O concreto evoluiu. Nós estamos iniciando o estudo lá em materiais. A gente pega lá o estudo inicial de concreto, que ele é, etc., para tentar entender. Só que, na sequência, em materiais 2, a gente estuda aditivos para melhorar a performance deste concreto. Então, a computação me reduziu o tamanho das seções porque ela me deu maior qualidade de cálculo. Aí veio a tecnologia e me deu maior resistência. Resultado, as estruturas se tornaram mais esbeltas, né? Então tá aqui, ó, tá aqui uma imagem do Eberic. Ele está calculando aqui, ó, é o software que eu uso. Ó, isso aqui, ó, é uma viga, tá? Aqui, ó, outra viga, outra viga, outra viga, e aqui uma laje. Então, ó, um bloco de fundação, e cada elemento desse aqui, ele me calcula tudo em detalhes. Né? Então, os dois softwares que eu recomendo para vocês é o Eberic e o TQS. São os dois melhores softwares do mercado. Tá? Além desse, você recomenda mais algum? Não. Se você tem os dois melhores do mercado, não vou recomendar uma terceira opção. Não há necessidade. Então, aí, resistências mais elevadas, concretos de alta resistência e de alto desempenho. Então, o CAD aqui, neste caso, não tem nada a ver com Computer Aided Design, né? É concreto de alto desempenho. Significa o quê? Ele tem alta resistência, pessoal. É concreto bom mesmo. Me permite que eu faça o quê? Estruturas mais esbeltas, mais finas. E olha a distância dos vãos que eu venho trabalhando. Isso se somando, é claro, com o concreto protendido, né? Fazendo a proteção das armaduras. Tá? Então, com isso, houve o quê? Uma redução significativa das seções, levando aos elementos mais esbeltos, né? Levando o projeto, fez com que a gente chegasse a o pilar está menor a seção, a viga está menor, a espessura da laje reduziu, então eu tenho uma economia significativa de material. Isso eu consigo usando o software com concreto de maior capacidade de resistência. Então, eu vou trabalhar não mais com MPa, é a partir de 25 MPa, mas eu posso usar um 40, 45, é normal vocês encontrarem isso em obras, guardadas as suas particularidades, né? Que obra que eu vou encontrar isso? Nessa obra aqui, ó, da foto anterior,
Você vai encontrar, tranquilo. Ah, o Zé está fazendo muro lá em casa. Esquece o Zé, esquece o muro. A gente não está falando de concreto comercial. Entregue, embora aí também seja uma fábrica de concreto, mas lá em Materiais 1, nós tivemos, inclusive na aula passada, um estudo dos tipos de concreto e o que eu posso fazer, né, para ganhar melhorias em cada um dos concretos. Então, resumindo, nós iniciamos um ciclo virtuoso que nos permitiu fazer prédios mais altos, concreto com maior resistência, só que aumentou o quê? O nível de fissuração das peças. Tá? Por quê? Porque quanto maior a seção do pilar, quanto maior a seção do pilar, da viga, da laje, maior é a sua rigidez. É diretamente relacionada. E faz sentido. Não faz sentido, pessoal? Então, vocês estudaram lá em física uma coisa chamada momento de inércia. Tá? Lembram do momento de inércia, pessoal? Lembram lá do momento de... Sim. Sim, lembram? Então, o que o momento de inércia me dizia lá? Né? Então, quanto maior a seção, maior era o momento de inércia, sim ou não? Sim. Então, maior era a robustez da minha estrutura, né? Então, e isso deixava mais rígido. Como a gente diminuiu isso, aumentou o nível de deslocamento. A gente já comentei em outras aulas, comentei em outros conteúdos com vocês. Carga de vento, por exemplo, ela passa a atuar muito mais numa estrutura mais esbelta, seções menores, do que numa mais robusta. Pô, professor, então não é vantajoso fazer tudo robusto? Não, nós temos que evoluir. E é normal a gente ter esta fissuração, a própria norma permite. A gente só tem que controlar. Por quê? Olha só, olha só isso aqui comparado com aquele primeiro que nós vimos lá. Olha a viga, olha a seção dessa viga. É brincadeira isso aqui, né? Então, nós tivemos, a seção reduziu consideravelmente, pessoal. Em função disso, a tecnologia do concreto melhorou e ferramentas computacionais. Então, fissuração. Agora a gente começa a falar sobre fissuração mesmo, né? Então, segundo a norma NBR, revisada aqui em 2014, tá? A 6118, o item 3.4 dela aborda o limite de fissuras admitidas em serviço na estrutura de concreto armado. Então, esse item aqui é o 3.4, o 13.4 da NBR 6118, ele aborda justamente sobre nossas fissuras, tá? Então, para isso nós temos uma coisa chamada fissurômetro. O que é o fissurômetro, professor? Pessoal, nada mais é isso aqui, ó. É uma reguinha, tá? É uma reguinha. Só que a medição dele é diferente. Não é uma medição igual uma régua comum. Por exemplo, aqui eu tenho uma régua comum. Tá? Essa régua comum, daqui a aqui eu tenho 13, 14, eu vou ter 1 centímetro. 14 para 15, outro centímetro. O que ele mede? Ele mede, na verdade, isso aqui. Isso aqui me dá 0,5, isso aqui, eu coloco este cara aqui, este aqui é o mesmo desse. Esse está vazio, esse está preenchido, é só a única diferença, ó. Eu coloco este cara lá na minha fissura e eu vou saber o que ele é. Vou saber o tamanho dele. Então, aí, olha só como é que ele funciona. Tá vendo? Ó, né? Opa, aqui deu 1 milímetro, por exemplo. É o que está dando a leitura, ó, porque é o 0,9, 1,1.
Então, isso é o tamanho da fissura. Esse é o fissurômetro. Ok? Então, pessoal, deu aqui, lá, aquele outro lá deu aqui, ó. Bem aqui. Então, a gente coloca a reguinha sobre para ver o tamanho, né? Por quê? Conforme o meu tamanho, eu tenho um problema ou não. Vamos descobrir isso? Então, o controle é feito através do quê? Da limitação do fissuramento. Ou seja, ó, você pode fissurar, beleza? Beleza. Mas você pode ir até um determinado valor. Além desse valor, você está proibido, filho. Porque senão você me complica a vida. Né? Você, opa. Então, eu não posso te deixar evoluir. Então, aí eu faço o quê? Eu crio uma limitação de comprimento e correlaciono com o diâmetro dos espaçamentos da armadura. Professor, mas agora, até agora eu estava entendendo. Agora vem com diâmetro de espaçamento de armadura. Calma. Vamos pensar numa ferragem. A ferragem eu uso o quê? Barras. Barras de aço. Né? E essas barras de aço, elas têm uma distância entre si. Nós chamamos essa distância de espaçamento. Então, diâmetro, porque são barras, espaçamento, e armadura, porque a gente chama a ferragem do nosso pilar, da nossa viga, enfim, da nossa laje, de armadura. E aí depende também da classe de agressividade do meio. Agressividade do meio? Mas como assim? Então, se eu for construir em um lugar violento, é pior? Não. A agressividade do meio é o quê? É isso aqui. Ambiente marinho, ele é agressivo, ó, por causa da maresia. Olha o que ele faz. Olha como ele detona a estrutura. Olha só. Olha o estrago que ele faz na estrutura. Depois a gente vai aprender sobre em detalhes o que é essa análise dessa corrosão, como ele está fazendo, o que ele está fazendo, né? Mas isso aqui é um ambiente agressivo. Então vamos pensar assim, eu estou lá no meio do mato, lá no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, bem tranquila lá. Mas o que tem a ver ser tranquila ou não? Tudo. Porque quanto maior o movimento de carro, maior a emissão de CO2, os escapamentos. Quanto maior a emissão de CO2, maior a agressividade do meio, e ela influencia também. Né? Então, lá no meio do mato, no interior, ela vai ter uma agressividade ambiental bem menor. Agora aqui, por exemplo, na praia, nossa, a praia é terrível, né? Olha, como assim terrível, professor? Olha, outro ambiente legal pra caramba é esse aqui. Indústria e maresia. São dois lugares legais. Esse aqui é no caso da indústria. Tá? Então, quer ver uma coisa que corrói absurdamente? Então, eu fico pensando o seguinte, se faz isso com concreto, imagina o que fará com o nosso estômago. De quem eu estou falando? Da nossa amiga Coca-Cola. A Coca-Cola, se você deixar ela em contato com o concreto constantemente, né? Ah, joguei Coca-Cola no concreto. Não, não. Né? Até porque isso aqui de corrosão foi feito também o ácido. Mostrei o ácido pro aço. Não. É constante, periodicidade. Então, se você fizer fica pingando ali a Coca-Cola no concreto, ela corrói o concreto, ela faz buraco no concreto, né? E é porque o teor de acidez dela é muito elevado, né? Então tem experimentos que o pessoal pega Coca-Cola, coloca lá um osso, um osso de, por exemplo, de frango, coloca qualquer coisa ali e ela vai corroendo. Claro, qual que é a base do osso? Cálcio. Então, eu tenho ácido, e eu já falei, base do osso. Então, eu tenho ácido como material básico.
né? Resultante clássico da química, né? Ácido mais base, eu tenho ali sal e água, né? E aí ela vai derretendo. Então, faz isso no. Então, se eu tenho um ambiente que vai fazer isso com o meu concreto, eu tenho uma agressividade maior. Eu preciso ter uma proteção maior, né? Então, eu preciso proteger mais o meu concreto. Eu não posso deixar este concreto exposto a esse nível de agressividade. Então, como é que eu faço a proteção? Nós chamamos de cobrimento, tá? Como assim cobrimento? Imagine que, vamos lá, ok? Pessoal, imagina que a caneta aqui, essa caneta é a minha barra de aço. Então, eu tenho a barra de aço e eu tenho a face externa da estrutura. Eu vou preencher com concreto. O quanto de concreto eu vou colocar aqui até a parte externa, eu chamo de cobrimento. Eu estou cobrindo a armadura, protegendo ela com concreto. O concreto é extremamente básico, ele me protege. Então, a agressividade geralmente é resultante de ambientes o quê? Ácidos. É um ambiente extremamente ácido. Não é um ambiente tranquilo, é um ambiente ácido. Então, o concreto é básico. Ok, se eu aumento a espessura de cobrimento, se eu aumento a quantidade de concreto, eu faço o quê? Aumenta a proteção. Então, ou seja, quanto pior a agressividade do meio, maior será o cobrimento, para proteger a armadura. Mas tá, ok, isso é da agressividade, mas lá ele falou, se a gente voltar lá no texto, voltando no texto, vamos voltar um pouquinho aqui, ele falou aqui, opa, ah, vamos lá, aqui, ele falou o seguinte, nesta parte do texto ele fala, né, fissuramento previsto em função dos diâmetros e da agressividade. E o que é essa história de fissuramento previsto na minha estrutura? Como assim? Toda a estrutura de concreto armada, ela é projetada para fissurar. Ela vai fissurar. É normal. É o próprio comportamento do concreto. Tá? Então, é normal. Agora, fissurar, a gente viu lá o fissurômetro. 0,1, 0,2, 0,3. Ou seja, eu vou ter um fissuramento. Então, é pequena, uma pequena variação ali, uma abertura, né, na estrutura, diferente de uma grande estrutura. Por isso a gente chama de microfissuras. Tá? Então, a gente tem o fissuramento aonde? No estádio de fissuração de cada peça. Tá? E a gente tem também a microfissura, que ela já existem. Elas foram geradas quando o concreto estava no estado inicialmente pastoso, líquido, mais ou menos ali, né? Deu 2 horas que ele foi colocado na forma, ele inicia a reação de pega, ele começa a endurecer, ok? Só que ele vai se acomodando. E aí, ao se acomodar, opa, essa região se acomodou. Mas essa outra aqui não, então essa aqui vem e empurra um pouco essa, ela gera uma fissura numa zona de transição. Seria mais ou menos o quê? Seria mais ou menos isto aqui. Então, eu estou fazendo os meus estágios de carregamento dele. Olha lá, no meu estágio 1, onde vão iniciar as fissuras. Eu carreguei ele. Isso aqui a gente lembra de lei de Hooke, né? Lei de Hooke.
carreguei ele. Opa, a partir daqui, ele iniciou aquela deformação, só foi alongado essa parte, tá, pessoal? Então, esse gráfico aqui, ele deveria ser mais ou menos até aqui. O que eles fizeram? Nessa parte, né? Aqui é a minha fase elástica, aqui é a parte plástica, né? Ó, ela vai pegar aqui, ó. Então, seria elástico, né? Plástico e ruptura. Então, eles pegaram o quê? Pegaram a parte finalzinho ali, que ainda é elástico, e alongaram ela até aqui. Daí, a partir daqui, eles chamam, né, que vem o meu plástico. Então, só isso. Olhando para o gráfico, dá uma pensão, meu Deus, coisa feia, Deus o livre, vou sair correndo. Não, não é nada demais não, pessoal. Tá? Então, aqui eu tenho aquele comportamento que deveria terminar aqui. Opa, vou pegar este comportamento, essa seção, e vou alongar o meu gráfico até em cima. Foi só o que fizeram. Então, por isso que o regime plástico acabou vindo para cá, para este ponto aqui. Então, resumindo, seria isso. E a fissuração. Meta Monteiro é o cara, tanto que na aula de materiais eu mostrei o livro dele, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo nesse negócio aqui? Vamos dar uma olhada na próxima foto e depois a gente volta lá que fica mais fácil. Este é o cimento. Deu 2 horas. Inicia o processo de hidratação, inicia o processo de formação dos cristais. Ok? Isso é um grande cimento. Olha o que está acontecendo com ele. Os cristais estão se formando. Olha os cristais aqui, de intrigita. Tá? Aqui os cristais que vai grudando em tudo. Ah, beleza. Então agora fica mais fácil entender a imagem anterior. Nossa, às vezes fica meio ruim para passar aqui. Aí, tem que desativar o apontador para ligar o apontador para daí conseguir. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Olha a minha intrigita aqui, meus cristais de intrigita sendo formado. Ou seja, quem faz este cara aparecer, este aqui e este aqui, é nada mais que a fase de hidratação do cimento. Ok? Dentro da hidratação do cimento. Então, ele vai acontecendo, ele vai hidratando. Só que repare que aqui, ele ficou, ó, aqui ele hidratou, ó, aquela intringitazinha que a gente viu a foto ali, ó, ela vai grudando em tudo. Senhor irmão, o que é esses negócios grandão aqui? Isso aqui são grãos de areia, pessoal. E isso aqui, olha só, a fronteira, tá vendo aqui? Isso aqui é uma pedra, mas na verdade, né, vamos chamar assim de um grão de pedra. Olha o tamanho que fica. Então ele está fazendo aquela junção. E aqui ele me gera uma zona de transição. Como assim, professor? Claro, porque ó, eu tenho bastante areia concentrada ó, na linha, e eu estou tendo a formação da intringita, mas a intringita ainda não pegou completamente. Aí eu vou ter reações para o lado de cá, eu vou ter reações para o lado de cá, e aí eu formo esta zona de transição, né? Onde estou tendo as reações e ocorre a minha fissuração. Então, essa fissuração aqui, ela acontece naturalmente durante o processo de hidratação do concreto. Tá? Então, eu estou hidratando o concreto, estou ali, desculpa, o cimento para formar o meu concreto, estou hidratando ali o cimento, né? E aí, o que vai acontecendo? Ele vai gerando adaptações. Essas adaptações a gente chama de essa zona de transição. Então, essa fissuração interna já ocorreu.
né? Olha só, aqui, ó, é o grão de cimento. Ele vai pegando todo mundo, vai pegando. Vamos juntando, galera. Olha só. Tá pegando geral. Só que em alguns pontos ele deixa vazio. É esse ponto que a gente chama de essa zona de transição. Tá? Então, dessa forma, nós finalizamos este módulo que aborda dois temas interessantes. Nós vimos no início as estruturas robustas, depois a compreensão do que é uma estrutura robusta, ou por que ela era robusta antigamente, hoje não é mais, e as estruturas esbeltas. Por que elas são esbeltas? A influência dos cálculos computacionais. E depois a gente viu que a norma permite o fissuramento. Porque a norma permite o fissuramento, a gente pode pensar, mas credo, como é que uma norma já prevê que o negócio vai dar errado? Não, a norma não está prevendo que o negócio vai dar errado. A norma sabe que nas reações de hidratação do próprio concreto ocorre esse fissuramento por ajuste, está ajustando ali o negócio e tal, e ele vai dar esse fissuramento, pessoal. Então, nós vamos ter esse fissuramento. Então, a norma já sabe disso. Então, ela já faz a previsão que a gente vai ter o fissuramento, que a gente precisa se preocupar com esse fissuramento ao longo da minha obra. Então, eu faço o quê? Eu finjo que não existe? Não. Vai existir, vai acontecer, eu faço diferente. Como eu sei que ele vai existir, que eu sei que vai ter o fissuramento, eu já trabalho com a ideia de que ele vai fissurar. Se ele vai fissurar, então eu estabeleço quanto ele pode fissurar. E eu estabeleço isso baseado em dois parâmetros, né? Ambiente e diâmetro das minhas barras, correlacionado à questão do aço. Aí eu passo a ter regras. Vai fissurar? Vai. Ah, beleza. Você vai fissurar porque você vai dar aquele problema lá na zona de transição, a hora que você estiver endurecendo a pasta de cimento. E é lá que eu vou dar problema. Não tem problema. Então, eu vou prever quanto você pode, em função dessa fissuração, quanto você pode fissurar. Resumindo, pessoal, a aula de hoje ela aborda, né, na sua primeira etapa, evidentemente, ela aborda esses dois temas. Perguntas, pessoal? Francisco, Pedro, Tereza? Por enquanto, tá ok, professor. Conseguiu pegar bem? Conseguiu entender, Tereza? Que assim, eu também tenho que ler o livro também, sabe? Esse material não está no livro, tá? A gente está indo muito além do que é o livro. A gente está dando um salto anos-luz na frente do que é o livro. Porque o livro chega e fala, vamos falar de fissura. Tá, como assim? Vamos falar de fissura? Sem ter base? Então, a gente está construindo a base para a gente poder, né, discutir sobre. Então, é bastante informação mesmo. Então, por isso que eu deixei com aulas menores, assim, né, módulos menores, para poder ajustando o conhecimento para vocês. Tá? Então, e é sequencial, né? Então, a aula passada a gente viu o que é feito, como é que é feito, as estruturas, as seções múltiplas que a gente pode ter, né? Hoje a gente trabalhou com duas seções dessas diversificações. A seção robusta lá era um pilar circular e mudava para retangular a partir ali, conforme ele ia subindo. Então, essa transição, e daí nós vimos este outro passo. Eu acho que essa parte da química final aí do concreto que é mais pesada. Mas vamos pensar assim, quer ver? Para ficar fácil de entender. Imagina que eu tenho em volta do meu grão de cimento, tem que pensar pequenininho mesmo, do grão de cimento, ele vai formando os cristais. Então, aquele espaço próximo a ele, inicial,
ele solidifica primeiro. Quem está um pouco mais longe, ó, eu tenho 2 grãos, esse está aqui e esse está aqui. Então, no meio do grão, que é a minha transição, né? Ó, eu vou fazer intrigita daqui e daqui. Então, tudo que está aqui eu peguei. Mas então, o que acontece? Quando eu chego daqui para cá, opa, essa parte aqui me gerou uma zona de transição. E imagina que esse grão, que a hora que juntou aqui, ele aumentou a rigidez, mas aqui dentro já ficou uma fissura. É mais ou menos esse o conceito. Resumindo, é entender o mecanismo? Não, é entender que você inevitavelmente vai ter fissuração na tua estrutura. Uhum. Entendeu? Isso é o principal. Entender que vai ter. E não é porque a tua estrutura é ruim, não é porque você projetou errado, é porque faz parte da própria natureza. Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrando por aqui. 5 minutinhos de intervalo e daí a gente inicia o próximo módulo, tá? Só vou mostrar aqui para vocês o próximo módulo. Aqui terminou. Aqui a gente... Opa! Aqui a gente terminou, tá? Só para mostrar que terminou. Mas, terminou tudo? Não, terminou este módulo. Na verdade, a gente tem até mais módulos. Conforme a gente for evoluindo, nós podemos ir vendo. Então, este módulo até é maior, que é esse aqui, ó. Tá? Então, esse módulo que fala sobre concreto. E aqui a gente já vai falar sobre tipos possíveis de fissuramento, né? Já vai analisar o que acontece, deixa de acontecer. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso intervalo. É 8 horas agora. 8 horas. 8h05 a gente retorna. Beleza, pessoal? Ok. Vamos lá para o nosso intervalinho. Até.